Cansada de informações vagas sobre Dubai? Você está curioso para conhecer os bastidores desse lugar incrível, desse hub de negócios, Dubai? O podcast Em Dubai de hoje vai trazer para vocês mais uma novidade. Hoje, no ramo da saúde, uma profissional super requisitada. Todos nós brasileiros ficamos ali concorrendo para ver quando é que vamos conseguir um lugarzinho nessa agenda concorridíssima da doutora Renata. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Vânia Tarchiainen, sou a sua host de hoje no podcast Em Dubai. E sou advogada tributarista, sou CEO da Tarka Wealth, uma empresa que cuida da sua empresa quando você quer vir se instalar em Dubai, seja como profissional, como empresário, como investidor. Nós fazemos todo o setup da empresa, fazemos a gestão de vistos, gestão financeira, gestão tributária, compliance, toda a parte legal para que quando você venha se estabelecer em Dubai, o faça de forma correta, da maneira compliance, para que amanhã ou depois não venhas a ter problema logo no seu início de chegada de vida, de carreira, de profissão, de empresa. A Tarka Wealth vai te ajudar nesse processo. E nós aqui com o Em Dubai trazemos experiências de pessoas que já são empresários aqui, que são profissionais e que nos vêm dar uma palhinha do como é o dia a dia, como é as suas dificuldades, os seus challenges ao se instalar nesse lugar incrível que nós escolhemos chamar de lar. E hoje temos a doutora Renata, uma profissional gabaritadíssima, super engajada nas redes sociais, então uma moça moderna, não deixa a desejar em nada no profissionalismo, como eu a conheço, super, vamos dizer assim, perfeccionista, acho que é a melhor palavra para descrevê-la, está sempre preocupada em atualizar-se, em não se conformar apenas com a especialidade dela, mas ela trata de fazer com que a medicina dela seja holística e o mais natural possível, e por isso vocês vão entender o porquê que a agenda dela é assim tão concorrida. Mas antes vamos conhecer aqui a doutora Renata von Kohl. Isso, muito bem. Ah, acertei! Renata, olha só, se vocês repararem, ela já tá ali com os negócios grudados, assim, não é maquiagem, errou ali, exagerou. Não é accessory, não é jewelry. Não é simplesmente parte do tratamento dela, a gente vai conhecer esse tratamento, mas antes vamos conhecer sobre ela, sobre a Renata, como ela chegou aqui, quais eram as aspirações, qual foi o caminho que ela percorreu até estar aqui, por quanto tempo está aqui, Renata, por você mesma, como foi esse seu trajeto, como foi que você escolheu a sua carreira, como era a tua vida no Brasil antes de vir para cá, e antes de vir para cá, no percurso de Brasil até chegar aqui, que a gente sabe que você andou por aí. Você tem 10 horas de seu tempo. Não temos. Faça um resumão. Não, primeiro de tudo eu queria agradecer, Vânia, uma pessoa que eu super admiro também o seu trabalho. É incrível esse trabalho que você está fazendo, de realmente abrir os olhos, né? Porque assim, a gente sempre pensa, né? Eu desde os 12 anos de idade, eu falo que eu vou sair do Brasil. E aí a gente pensa que assim, não, é só, né, pegar a mochilinha e vamos lá. E não é bem assim, né? Então, assim, super tá de parabéns. Eu tô acompanhando o podcast e tá muito legal. Obrigada. Informação necessária e muito útil. Vamos lá, por onde eu começo? Começa pelo começo. Não, no começo não, gente. Vamos pular o começo. Começa pela metade. Começa pela tua profissão, por exemplo. O que te fez escolher a profissão de osteopata? Uma profissão diferente. A maioria das pessoas nem sabe o que é. Eu não sabia o que era até conhecê-la. Fui indicada. Falei, tá ok. Foi um médico que eu fui fazer um tratamento de coluna, um doutor aqui que indicou-a. E eu estava acostumada a ir a fisioterapeutas, mas o osteopata é tipo um grau a mais, vocês vão entender um pouquinho melhor. E eu acho muito importante, independente de Dubai, nada, mas assim, a tua profissão, ela é diferente. Eu mesma já indiquei você para outras pessoas, ela é osteopata, o que é isso? É de comer? Então, vamos desmistificar essa parte da tua profissão. Por que você escolheu, entre tantas profissões que você poderia ser, por que esse caminho, o que te direcionou aí? Então, eu acho que a gente vem com missão, né? E
Eu desde pequena, eu tive muito problema de saúde. Dos 2 aos 9 anos de idade, eu tinha, out of the blue, assim, do nada, eu tinha crises que até os 9 anos de idade ninguém entendia o porquê. Eu tinha dores abdominais, vômito, aquele quadro típico de vesícula, mas que os pediatras falavam que não era nada. E, assim, dos 2 aos 9 anos, né, quando eu já entendia, eu já pedia para ir para o hospital tomar a injeção para tirar a dor e o enjoo. E, graças a Deus, minha mãe nunca desistiu, né, de falar, ela quer atenção. Muitos médicos falavam isso, ela quer atenção, deve ser porque a gente já fez todos os exames, não tem nada. E aí, com os 9 anos de idade, eu fui diagnosticada com pedra na vesícula, mas já estava tão intenso que a cirurgia endoscópica não funcionou. Então, eu tive que fazer uma outra cirurgia, onde eu fiquei 2 meses internada no hospital. E o primeiro mês eu não podia beber e não podia comer. Então, assim, e aquilo nunca me traumatizou, apesar da minha mãe, né, coração de mãe dói. Mas isso já me levou, eu falava para os meus pais, quando eu crescer eu vou tirar a dor das pessoas. Então, essa era a minha missão. E aí, no início, eu falei, cirurgia, vou ser cirurgiã, porque foi o que meio que consertou ali naquele momento, era o que tinha me consertado, a cirurgia. E aí eu falei, vou ser cirurgiã. Só que aí, ao longo do caminho, dos 10 aos 13, eu continuei desenvolvendo as pedras, apesar de não ter vesícula, apesar de ter um bypass. E eu me perguntava, por quê? Por que estão formando cálculos? Por quê? Então, eu fui estudar, eu fui assim, eu quero respostas. E aí, com 15 anos de idade, eu quebrei o meu pé. Né? Apesar das vesículas da vida, eu fui sempre muito ativa, pratiquei muito esporte, dancei por muitos anos. E volta e meia eu tinha que parar por causa desses ataques. E aí, fazendo fisioterapia para o meu pé, um belo dia, o que ainda depois foi meu professor de fisioterapia, foi a minha primeira graduação. Eu lá acompanhando um rapaz, sempre eu via, bonitão, entrava lá, e quando eu fui ver, ele era cadeirante. E um belo dia, assim, todo mundo começou a chorar na clínica, bater palma. E o meu professor, que era um senhor de cabeça branca, assim, chorava. E eu falava, gente, o que é isso? O que aconteceu? E aí me falaram que ele era paraplégico e que depois de 5 anos e várias cirurgias, foi a primeira vez que ele ficou de pé. E 5 anos fazendo fisioterapia. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Né? Porque, assim, é o walking hands que eu queria para poder ajudar as pessoas com dor. Então, entrei muito nova para a faculdade, com 16 anos, eu estava já eu fui a mais nova aluna da PUC de Campinas. E aí decidi, mas aí ao longo da fisioterapia eu ficava sempre com o porquê ainda na minha cabeça. Né? Por que isso? Mas por que o ombro dói e a gente trata o ombro e o ombro não melhora? Tem algo a mais? E, enfim, e aí, como eu te disse, dos 12 anos eu já falei que eu ia sair do Brasil, acabei me casando com um piloto na época e fui morar em Bahrein. Depois de fazer fiz pós em São Paulo e tal, e aí fui para Bahrein, eu tinha 23 anos, 2006. E uma das condições era assim, eu preciso trabalhar, eu amo a minha profissão, eu não vou largar nada pela minha profissão. E aí lá consegui emprego, fiz a prova, eles nem entendiam direito como seria a prova, então eles juntaram lá os médicos para me dar uma licença para trabalhar. E assim foi. 2 anos depois, vamos mudar para Dubai. E eu falei, gente, como assim? Estou toda estabilizada, tenho uma clientela enorme e vou mudar para Dubai. Não queria vir de jeito nenhum. Falei, ok, tem que ir, né? A gente acompanha, vamos lá. Mudei para Dubai. E aí foram 2 anos de luta para conseguir uma licença. Olha só. Tá? Porque assim, a fisioterapia no Brasil, a gente faz tipo um medical school junto, né? A nossa carga horária é muito alta, são 5 anos full time. Né? Então, eles falavam assim, mas você é médico? Eu falava, não, eu sou fisioterapeuta. Não, mas o teu currículo... Enfim, vai e volta. 2 anos depois, naquela época a prova era oral. E eu no meio de um divórcio, falei, agora. E aí, eu falei, não, agora vai ser Deus. Se for para eu ficar, eu vou ficar. Senão, eu vou embora. E nessa época do divórcio, eu comecei a ter fazer pancreatite. Então foi talvez assim, foi estresse, né? Emocional, né? A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais disso, né? O que eu descobri dentro da profissão por realmente trilhar o caminho. Né? Na prática, né? Na prática, vivenciando. Não no by the book, não, vivenciando. Hoje eu escuto muito, né? A gente escuta muito podcasts e eu escutei uma coisa interessante que ele fala, André Fernandes, ele fala... aquele que passou e trilhou o caminho tem autoridade para falar. Então, comigo foi assim na área da saúde. E
E aí, enfim, aí eu falei, agora vai estar na mão de Deus. Na época foram 6 pessoas me entrevistando, médico, cirurgião ortopedista, fisioterapeutas, neurocirurgião. Eu falei, gente, como vai ser? Enfim, brasileira, futebol, vamos falar da lesão do Ronaldo. E aí foi, aí ainda fiz tratamento no neurocirurgião ali, eu não consigo virar o pescoço. E aí foi, quando acabou a prova, me dá o seu contato, quer trabalhar para mim? Eu falei, não, acho que eu passei. Mas foram 2 anos assim. Mas não tinha fisioterapia aqui? Tinha fisioterapia, mas o currículo é muito diferente. O nosso currículo do Brasil, e a gente tem essa coisa, né, de achar que desvalorizar um pouco o que é nosso. Quando a gente está no Brasil... A gente tem síndrome de vira-lata, né? Não é? E assim, cara, a medicina no Brasil é tremenda, assim, o que a gente aprende na faculdade, comparado a gente tem agora na família fisioterapeuta que se formou na Irlanda, o nosso currículo é muito, muito mais rico, assim, é quase o dobro de horas, então... A mesma coisa acontece com o personal trainer, né? O pessoal faz um curso aí nos Estados Unidos... 3 meses. 3 meses é personal trainer. Exatamente. Lá no Brasil é uma faculdade de 4 anos em especialização e tal, né? É isso. E aí a osteopatia veio, como eu comecei a trabalhar para uma clínica, chamava Osteopathic Health Center, então eram todos, a maioria osteopatas e eu de fisioterapia. E como eu tinha tido essas cirurgias e trabalhando com osteopatia, começou a abrir caixinhas de respostas, a conexão que tem o corpo. Então, o médico, que ele era MD, que a gente chama aqui, que é médico, que fundou lá em 1800 a osteopatia, ele linkou, ele falou, não, peraí, a gente tem um sistema nervoso central que irriga toda a parte funcional de órgãos, de circulação, e está tudo interligado. Então, a gente tem que achar aonde não está funcionando e dar a chave correta para que aquilo funcione. A acupuntura? Que faz ali... Liberação de meridianos, né? A acupuntura também tem essa conexão, assim, aqui é o ponto da vesícula, sim, né? Então... E aí precisa liberar a energia que está retida ali, então, mais ou menos exatamente. A gente tem filosofia. Exatamente. A gente tem um tratamento na osteopatia que parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente está ali segurando na cabeça do paciente, realmente sentindo esse flow do que a gente chama de crânio-sacral flow, para ver onde estão meu português não anda muito bom. Eu tenho bem problema, eu misturo inglês, espanhol e não sai nada, assim, eu tenho umas palavras que eu invento ainda por cima. 16 anos, você tinha me perguntado, né? 16 anos aqui, casada com um irlandês agora, então assim, 10 anos já casada, então... Mas enfim, e aí eu comecei, assim, liberação de cicatriz, de aderência, né? De minha barriga tantas vezes aberta. Cara, eu conseguia respirar melhor, eu conseguia correr sem dor. Eu falei, eu quero estudar isso. Tá, mas aí, agora eu vou te cortar pra gente voltar lá pro começo. Vai, me corta, porque eu falo. Me explica pra gente aqui o que é a osteopatia, porque você já começou falando da osteopatia, mas o que ela é exatamente? Onde é que termina a fisioterapia e começa a osteopatia? E qual é o link de uma com a outra? E antes de chegar, né, onde você está indo? Vamos aqui explicar esse comecinho. Então, a fisioterapia, ainda no Brasil, a gente ainda tem essa noção de que a fisioterapia, assim, a gente não só atua no músculo esqueleto, né, musculoskeletal, que é lesões de esporte, quebrou o pé, como eu falei, tá com um ombro congelado, né, muita gente acha que é só isso. A gente também, no Brasil, a gente trabalha na UTI, a gente faz neonatal, a gente parte de respiratória, pós-transplante de coração, a fisioterapia também atua, mas muito voltada para essa coisa do exercício, voltada, né, para a fisiologia, para dar um movimento, reganhar condição que seja cardiovascular, neural, a gente tem a pediatria neural, mas muito voltada a reabilitar o movimento, né, ter ganhos nessa área. A osteopatia, como eu disse, ele era médico e ele também sentiu esse gap, essa necessidade de conectar o corpo, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem tanto assim, tem um endocrinologista, e você vai no endocrinologista, ele te manda para o neuro, que te manda para o cardio, que te manda... Então, assim, a medicina está cada vez mais perdendo essa comunicação de ver o corpo como um todo, né? E o Taylor já viu essa necessidade lá em 1800 e bolinha e criou a osteopatia, que é achar as disfunções
para funcionar e as interconexões. Então, assim, a gente percebe a coluna tem que tá funcionando, esse fluido tem que estar funcionando para estar irrigando a parte visceral, a neural, vascular bem. E se não está, a gente tem que dar a ferramenta correta pelo toque, por you name it, mas mais ou menos a maior parte do tempo é pelo toque. E a gente ajudar esse corpo a achar o próprio caminho de cura. E isso envolve várias manobras. Então, assim, muita gente confunde também o osteopata com o quiropata, né? Ah, eu vou lá no osteopata, ele vai me clicar inteiro. Quando a maioria das vezes, assim, eu trabalho com a mão na costela e fazendo o paciente respirar. Se é minha paciente, você sabe, a gente consegue uma liberação tremenda pelo toque, né? Por achar aquele buraquinho que não está funcionando e direcioná-lo para que o corpo volte a prestar atenção ali e faça funcionar. Interessante. Tá, então vamos voltar agora para a tua vinda para Dubai, né? Já passou por Bahrein. Bahrein é um outro país aqui pertinho, para que vocês só né? Porque o brasileiro, para entender o que é Bahrein, talvez pense que é mais um dos Emirados. Não é, é um outro país. É, divisa ali com a Arábia Saudita. Isso, tem Arábia, Bahrein, aí tem aqui, é mais um país aqui do Golfo. Quando você veio do Brasil para Bahrein e depois para cá, o que te motivou, pelo que eu entendi, foi seguir o teu marido. Foi o meu processo também, né? Que veio lotado para essa região aqui. Nesse processo, você procurou exercer sua profissão, foi mais fácil no Bahrein, difícil aqui, por causa da especialização do Brasil, né? Só fazendo um pequeno resumo, né? Da especialização da quase medicina, que seria um currículo quase de medicina, enquanto que aqui é uma fisioterapia bem, vamos dizer assim, mais para personal training, mais de exercício. Mas hoje, isso ainda continua assim ou você percebeu que houve uma evolução nesse sentido? Houve uma evolução tremenda, né? Hoje em dia, os profissionais da saúde podem fazer todo o paperwork, que é um paperwork, tem que mandar para a embaixada, em Brasília, do UAE, traduzir, juramentar, aquela coisa que todo mundo acha que passa por aqui. E, mais uma vez, tudo isso feito, você faz o upload no DHA, né? no site do governo, e faz o upload dos seus documentos, eles sendo aprovados, você faz uma prova online. Mas eu ouvi dizer que essas provas, você só tem 3 chances de fazer a prova. Se você errar nas 3 chances, esquece, pode ir embora para casa, que não vai ter uma 4ª. Exatamente. Nem pagando. Nem pagando, exatamente. Isso é assim, era uma das coisas que eu falava assim, nossa, eu já tive vários amigos que fizeram 2, 3 provas e não passaram, o que será de mim? Ainda mais, né, eu estava numa fase turbulenta da vida. Mas, graças a Deus, apesar de ser oral, né, tinha uma fisioterapeuta que eu via que ela me fazia perguntas que eu falava assim, gente, eu precisava pegar um livro de neuroanatomia para explicar para ela, porque você via ali que ela não estava com muita boa vontade. Mas, graças a Deus, eu passei. Mas não foi fácil, né? Então, que nem eu te falei, eu acho interessante e muito importante a gente falar que não é só colocar a mochilinha e estou indo, né? Tem todo um controle. Hoje em dia é muito mais fácil, consegue se fazer do seu próprio país, mas tem a prova. E a prova é uma prova geral, tá? Não é uma prova assim, eu sou especialista em músculo esquelético ou eu sou cardiorrespiratória, vou fazer só sobre isso. Não. É tipo a prova geral, vamos dizer assim. Tudo que você estudou na faculdade, mais um pouquinho, vai cair lá. E pegadinhas. É tipo a OAB, gente. E várias pegadinhas, assim. Eu tive, sei lá, umas 4, 5 pegadinhas que assim, eu falei, gente, eles não estão querendo me dar licença. Coisa. Mas deu tudo certo no final, certo, tá? Então, aí você começou primeiro a trabalhar com um médico que já ali viu teu potencial e já te convidou para trabalhar. E você sempre trabalhou com alguma clínica? Foi esse processo, você é empregada, contratada ou você é uma profissional liberal que presta serviço para a clínica? Como é que funciona? Então, no início, eu comecei numa clínica de osteopatia, como eu te falei, era uma equipe grande. E eu era profissional liberal, a gente trabalhava sobre comissão. Então, tinha as porcentagens, se você fizesse um tanto a mais. E eu gostei dessa ideia, eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de fazer cursos fora. Então, eu falava, vou fazer um curso fora porque é a minha desculpa para poder viajar.
E então, assim, me dá essa liberdade. E até hoje eu tentei entrar no esquema daqui né, de ser salariada, mas tira a liberdade. Você tem que trabalhar 48 horas por semana, cumprir agenda e tal. E aí, pra gente se profissionalizar, estudar e tudo mais, é meio complicado. E funciona como profissional liberal. Então você presta serviço, Presto você combina, olha, eu vou serviço. prestar serviço nessa sua clínica 3 horas por semana, sei lá, por exemplo. E aí você é remunerada Exato. em comissão. Parte fica para Pra clínica. parte fica para você. Exato. Muito bem. E esse processo é o mesmo para médico, fisioterapeuta? Área da saúde. Toda a área da saúde. Nutricionista, psicólogo, todos temos que fazer o DHA. Então, gente, não adianta chegar aqui e querer exercer a sua profissão sem licença. Não vai funcionar. Aqui tem essa característica, tudo precisa de licença. Algumas licenças, como a minha, por exemplo, não precisei passar por nenhuma prova, porque eu não atuo em tribunais, eu só dou consultoria. Mas ela que está com a mão na massa e na área da saúde vai precisar fazer provas, como ela falou, vai precisar passar pela prova oral. Então, esse já é a primeira dificuldade que vocês vão encontrar aqui. Mas suponhamos, Renata, que você queira abrir a sua própria clínica, porque hoje você optou, até porque você tem 2 filhos, ela tem 2 filhos lindíssimos, pequenininhos, coisa mais linda, os loirinhos com os olhão desse tamanho, parecem 2 céus. Crianças, né? Enfim, você realmente tem uma vida complicadíssima, mas as redes sociais, né, que a mulher assim é uma celebridade. Então, eu entendo que você não queira a responsabilidade de ter uma clínica, mas eu sei, pelos anos que você está aqui, que você sabe qual é esse procedimento, já inclusive ajudou a abrir algumas clínicas. Quer explicar um pouquinho para o nosso público como que é esse processo? Para alguém que queira trazer a sua clínica para cá ou queira se instalar aqui com uma clínica, como seria esse processo? Vamos lá. É difícil, mas não é impossível. E, como você disse, são escolhas que a gente faz, né? Eu prefiro, hoje em dia, estar muito mais trabalhando ali acho que não chegou a hora ainda. E o que eu vejo muito em Dubai, então, assim, como no Brasil, né? A gente tem burocracia. Então, faltou esse documento, agora precisa desse. E volta e pega. Então, assim, tem que estar disposto e tudo custa caro. Cada licença. Então, assim, vamos abrir uma clínica. Então, a gente tem que fazer todo o setup. Desenho, tem que ser aprovado, o Ministério da Saúde aprova, primeiro passo, aprovou, ok, não, a pia está fora de lugar, e aí tem, né, tem que trocar, enfim, então... o mesmo procedimento seria no Brasil pela Anvisa, por exemplo, Pela Anvisa, né? exatamente, a Anvisa também tem todo esse procedimento, e assim, tem vários caminhos, né, mas tem profissionais que fazem, são especializados nisso, em abertura de clínica e tal. E é possível, é trabalhoso, né? Eu sempre crio o alerta de que, assim, não venha esperando que vai ser 6 meses e você vai abrir a sua clínica, porque não é. Dá trabalho, leva tempo, investimento. Sim, verdade. Isso tem que estar disposto. E tomar cuidado nas mãos que vocês vão cair, né? Primeiro, pedir referências, pesquisar, para poder não sair aí se aventurando. Tá, Renata, me diz uma coisa. Quando eu fui na tua... Aliás, vou contar como é que eu cheguei na Renata. Eu tenho problema de cóccix e fui no médico, porque o meu cóccix ele é tortinho. E coluna, porque trabalho o tempo todo sentada, workaholic total, então estava assim toda estrupiada. Era dor no cotovelo, dor na coluna, dor nas costas, dor no pescoço, dores. Daí fui no doutor Nicandro, um doutor maravilhoso que a gente tem aqui, brasileiro também, e especialista em coluna, e ele me indicou uma fisioterapeuta e osteopata, e como eu expliquei para vocês, eu não sei nem o que é isso, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. E fui na Renata, mas antes, inclusive, da Renata, eu tinha ido numa outra, por quê? Porque naquela época eu tinha que esperar 3 meses apenas para ter horário na agenda dela. Então, assim, como eu precisava ir rápido, né, resolver meu problema, fui numa outra osteopata daqui.
E eu me lembro que eu falei para ela, eu vou na verdade na doutora assim assado, não conhecia a Renata ainda, só que ela não tem horário na agenda, tem que esperar 3 meses, foi bem assim a história, tá? E ela falou assim, eu conheço essa médica sim, ela tem um Instagram muito bom, ela é bem engajada nas redes sociais. Agora, ela falou desse jeito para mim, eu gostaria de saber como é que ela consegue ter essa agenda tão cheia e eu não consigo. Ela falou desse jeito para mim, eu não consigo, eu sempre atendo paciente que daqui vem dela, tá esperando, assim, eu sou meio que uma ponte. Achei tão engraçado, falei, gente, a médica deve ser assim, realmente, uau, 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 né? Eu já estava assim super curiosa para quando chegasse o meu dia, dali 3 meses, para ser atendida para essa moça aqui. E achei interessante o comentário dessa médica. E claro, daí eu não entendia. Quando cheguei na Renata, finalmente chegou minha vez, e ela faz uma terapia holística, gente. Eu estava esperando, como sempre, vou numa fisioterapista, faz exercício assim, levanta aqui, faz acolá, ou massagem mesmo, e não. Aí a mulher bota luzes vermelhas, a terapia da luz vermelha, esses ANF, nunca sei falar, gente, eu confundo ANF com NFT, sempre faço isso. Os ANF me encheu de coisinhas e tal, e eu fiquei assim, gente, que interessante, que diferente. E aí já me falou de óleos essenciais, daí ela me ofereceu também uns vidrinhos de homeopatia. Eu falei, gente, muito engraçada a forma de atender, assim, cura daqui, cura da acolá, tem isso, tem aquilo, e sem contar que a consultoria dela realmente explica, estou fazendo isso para isso, você precisa disso por causa daquilo. Então, lógico, aí eu percebi por que ela é tão requisitada, porque realmente é um profissional totalmente fora da curva, assim, sem comentários. Como paciente, eu digo para vocês, tenho muita experiência, porque eu há muitos anos tenho problemas de coluna, tenho meu problema endêmico no cóccix, as minhas LERs por causa do excesso de trabalho. E a Renata, ela não só faz a parte da fisioterapia mesmo, que você deita lá na maca e faz os movimentos, mas ela começa a te estudar como um todo. Aí perguntou da minha tireoide, enfim, vai fazendo um raio-x e buscando integrar as soluções, como ela estava aqui explicando no começo. E isso, eu tenho médicos no Brasil que frequentei hoje, estou frequentando uma nutróloga aqui que faz essa terapia bastante holística, muito voltada para o natural, evitando a alopatia, sempre buscando que a gente se cure de forma natural, de forma que o próprio corpo te ajude a sanar sem ser muito invasivo ou com dependência química. Então, pronto, falou a minha língua, eu que sou toda natureba, falei aqui mesmo que eu fico. Claro, fiz um tratamento de bastante tempo, tal, mas depois entrei numa espiral aí de trabalho, de mudança e ando faltando, mas é incrível o que ela faz. Agora, o que eu nunca entendi muito bem, eu gostaria que ela explicasse para vocês, sei que funciona, mas como isso funciona, ela explicou, mas eu já não entendi e ficou por isso mesmo. É o tratamento da ANF terapia. Explica pra gente que nada mais é que esses discos aí e você me explica como é que isso funciona. E ela tá tão famosa com esses tratamentos que tá tratando até o Sheik de Dubai, gente. É nesse nível. A pessoa aqui não é fraca não, não é que não tem só uma agenda lotada, ela tem uma agenda que inclui a realeza. Nesse nível a gente está falando dessa pessoinha aqui toda fofa, mas é um profissional assim tão dedicado que quando você faz muito bem o que você faz, não tem como, você fica, passa a voz e você fica conhecido pelo diferencial que você tem a oferecer dentro da maioria que faz aquilo lá que eu chamo cara crachá, né? O pão de cada dia. Então explica pra gente como você mistura, Renata, a osteopatia, a fisioterapia, a ANF terapia, e toda essa coisa holística e até terapia psicológica mesmo, porque ela conversa com a gente e ela dá uns insights e espiritual,
foi graças a Renata, já vou fazer aqui um parêntese, que dentro dos tratamentos eu cheguei nela e falei um dia, eu tô sentindo aquele vazio que eu comentei no episódio passado com a Alcinei, que eu senti, eu falei, poxa, eu já tô bem profissionalmente, tô bem, né, financeiramente, cheguei num momento bacana da minha vida, mas falei exatamente isso para ela, né, porque a gente faz terapia também, deitada lá e vai conversando, e eu falei para ela assim, ai, Renata, eu tô sentindo falta de desenvolver a minha espiritualidade, até porque eu achava que aqui em Dubai, igreja evangélica, esse lado, assim, eu não queria ir para outras religiões que eu não me identificava, sempre fui mais da área evangélica, da parte assim mais cristã nesse sentido. Eu falei, isso não vai ter em Dubai, né? Lógico que não. E eu comentei com ela, falei, eu sinto falta, que gosto do Dubai, amo e tal, mas eu sinto falta da minha parte espiritual e tô assim, meio que perdida. Ah, mulher, vamos, já me convidou para o Café com Fé que tinha aqui na época. E foi assim, conheci a Renata em todos os sentidos. Ela realmente foi luz na minha vida, me abriu um monte de soluções que eu estava precisando. Terapia, espiritualidade, fisiologia, enfim, tudo que eu precisava, um profissional como esse realmente tem que ter 3 meses mínimo aí de espera, porque, claro, né, quem não quer uma profissional como essa? Então, vamos lá, Renata. Diz aí, para começar, o que é essa ANF terapia? Vamos lá. A ENF terapia, a gente acredita, e uma das razões foi eu procurando pelo why, e também parte da minha reabilitação, de repente a gente deixa para um outro episódio, mas eu tive dores crônicas. Em 2015 eu fiz uma cirurgia muito grande e eu tive dores crônicas e eu novamente perguntava por quê. E ninguém respondia. A medicina convencional, a fisioterapia, a osteopatia, a quiropraxia, a acupuntura, nada solucionava o meu problema. Até naturóloga e, enfim, fui numa naturopata também, que gastei tudo que eu tinha e não tinha, e não melhorava. E aquela coisa, tinha pacientes que eu ficava também chateada, porque assim, o paciente vem pra mim me vê todo dia porque eu deixo o paciente 24 horas sem dor. E eu falo, não, eu quero que você e tenha vida, né? Então, uma vida além de um consultório que você tem que vir todo dia. E foi buscando essa solução de dores e inflamação que eu achei a ENF. Então, eu tinha pacientes que vinham todo dia, porque eles sentiam um alívio de 24 horas. E eu falei, não é para isso que eu estudei, eu quero resolver o problema do paciente. Quero que ele vá ter uma vida lá fora que não seja vir para a clínica todo dia. E pela minha experiência, eu tive septicemia em 2015, um pós-cirúrgico, eu quase morri, né? E eu tive que buscar a solução. Eu falava, eu não quero viver com dor, né? E estudei para não ter dor. E aí, buscando pain management, né, online, eu achei, via o Instagram, achei esses milagrosos aqui, que assim, hoje eu não vivo sem, as pessoas já me olham assim, quem já me conhece já sabe que é parte de mim, né. É teu atuendo. Exatamente. Então, o ENF é uma terapia que a gente acredita que tudo começa com inflamação, tá? E o que a gente chama de inflamação invisível, aonde você tem dores, você tem sintomas e você vai lá para o seu médico lindo e maravilhoso, fala tudo o que você está passando e ele fala, mas o seu laboratório está tudo bem, o teste de sangue está tudo bem, não sei o que está acontecendo, você não tem nada, volta daqui a pouco, toma um Panadol que passa, né? E então a INF ela fala, e eu gosto de dar o exemplo que a inflamação ela é assim, a gente tem... talvez nem todo mundo que esteja escutando o podcast vai lembrar, né? Mas do rádio, aquele radinho que a gente tinha que fazer virar o rádio, ficar buscando, né, a sintonia, para que a gente pudesse ouvir a voz. E a inflamação é isso. Quando a gente está com uma inflamação, ou que ela acontece por um trauma, uma cirurgia, até trauma emocional, um acidente, o que quer que seja, ela causa uma discrepância, né, uma oscilação irregular, que não é a funcional, nessa frequência. E aí, se a gente fica muito tempo vibrando nessa frequência, para todos aqueles que falam, vai passar e nunca passa, a gente acaba trocando essa frequência. E o que acontece? O corpo, ele muda as frequências para continuar funcionando, mas não necessariamente que seja uma função optimal, né? Uma função, como falar optimal em português? Otimizada.
Uma função então assim, o corpo continua vibrando, funcionando, mas é aquele paciente que vai chegar que tem remédio para o coração, remédio para pressão, remédio para isso, para aquilo, mas nada funciona, né? Então, quando a gente põe esses distintos de frequência, tá? Tem de hertz a gigahertz, que são imprimidos no dióxido de carbono, que é o material, é uma tecnologia da NASA, que o Dr. Mikkel, que é o criador da ENF, ele descobriu, né, essa questão da inflamação, descobriu as frequências, que também não é nada, mas ele descobriu como as frequências trabalham em conjunto, e aí ele criou mais de 300 discos, então assim, basicamente o que a gente faz é ir lá naquele radinho e falar assim, ó, essa é a frequência, né, que você agora vai ter que lidar, e aí a gente vai reajustando e reorganizando o corpo como um todo, né, a nível celular. A gente trabalha realmente o que o sistema nervoso central e as células, as sinapses consigam funcionar de forma óptima. E aí é alívio da dor, a gente começa sempre, lógico, com, né, a dor, mas a gente também, eu dou sempre o meu exemplo, eu era 25 anos vegetariana porque eu não conseguia digerir carne, e hoje eu posso comer carne às 11 da noite e dormir para o churrasco e depois ir dormir sem problema nenhum. Então, assim, realmente reconstruir e realinhar a saúde e o corpo como um todo. Que maravilha, olha só, gente. Isso em Dubai, tá vendo aí? Os brasileiros incríveis com suas expertises diversas, trazendo tudo que sabem para cá, para Dubai. Por quê? Por que a gente escolhe Dubai, Renata? Por que você está aqui hoje, podendo... Ok, no começo você veio, precisava, o teu marido estava, né, lotado aqui, mas depois você separou, teve a oportunidade de ir embora e ficou. Por que você ficou? É interessante essa pergunta, né? Eu acho que a gente volta para aquela questão de Deus, né, assim, né, do que a gente tem. Eu falo que foi no deserto que eu realmente encontrei, foi aqui que eu conheci Deus, que eu também preenchi o vazio. E depois vim conhecer meu marido, tive meus filhos e virou a minha casa, assim. Hoje eu não me vejo em outro lugar, né, apesar da gente aqui ter os diferentes culturas, diferentes línguas, né, assim, acontece muito da gente muitas vezes ter o choque cultural, mas Dubai virou casa, e eu acho que, assim, Dubai acabou me escolhendo. Os 2 primeiros anos eu realmente detestava toda essa burocracia para conseguir licença, para conseguir resolver. Eu falava, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora. E aí, quando eu tive realmente a oportunidade de ir embora, eu coloquei nas mãos de Deus e falei, olha, se for para eu voltar, eu não vou passar nessa prova. Se for para eu ficar aqui, eu passo. E aí passei na prova e falei, era para eu ficar aqui, então eu vou ficar 1 ano. Aí vou ficar mais 1 ano, vou ficar mais 1 ano. E já foram? E já foram 15, 16 anos. 16 anos, pessoal, olha só. E hoje, Renata, o que você diria do que é o melhor e o que é o pior de morar em Dubai? E de trabalhar em Dubai, enfim, do que é o melhor e o pior daqui? Nossa, pergunta difícil. Difícil, né? Não sigo roteiro, gente. Vocês acham que tem roteiro aqui? Não, não, não. É tudo ao vivo mesmo. Ó, nada de roteiro. O convidado não sabe o que eu vou perguntar e sai essas pérolas para pensar. É de se pensar, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa que me atraiu aqui foi qualidade de vida, né? Eu sou do Rio, então, assim, eu cresci a gente podendo jogar bola na rua, mas a minha adolescência a gente tinha que entrar correndo porque, né, segurança, tiroteio. E eu falava, cara, eu não quero isso. E aí, assim, vendo meu pai trabalhar um monte, tendo que pagar um monte de imposto e não ter nada de volta. E aí, como meu pai é piloto, a gente viajava muito, eu falava, eu não quero isso pra mim. Assim que puder, eu vou embora. E não sabia com 16 anos eu fui pra Inglaterra, fui estudar inglês antes da faculdade, um pouquinho antes de entrar na faculdade. Então, sempre tive essa visão, assim, de os incomodados que se mudem, vou me mudar, né? E acabei caindo aqui, Dubai, assim, a qualidade de vida é a primeira coisa, né? Assim, poder andar na rua com tranquilidade, com segurança, sem ter que estar segurando a bolsa, sem ter que estar preocupado. Deixar a porta aberta. Deixar a porta aberta, né? É um alívio, assim. Então, esse foi o primeiro passo. Depois eu fui criada próximo do mar, então poder ver o mar todo dia e dirigir para o trabalho e vendo o mar, isso assim, é um plus muito grande de Dubai. Negativo, no início foi bem difícil por ser mulher, né? Hoje em dia
tá tudo muito diferente, as coisas mudaram bastante, mas por ser mulher e a gente ter que provar, né, que a gente também pode trabalhar e trabalhar como homem, né, e ter a nossa profissão, no início eu senti um pouco essa questão. E hoje, você percebe que ainda tem esse Não evoluímos, não. Inclusive, Dubai, eu admiro muito, assim, né? Eu tiro o chapéu pro nosso sheik aqui, porque, assim, visionário, né? É tremendo tudo que ele construiu e constrói, e o quanto ele se preocupa com a população, quanto que ele realmente, principalmente para os Emirates, né, para o povo dele, o quanto que ele cuida. Ele se preocupa em dar educação, em mandar para a universidade, ele se preocupa com lixo na rua, ele se preocupa com absolutamente tudo. Ele anda pelas ruas, né? Ele sabe o que está acontecendo, super acessível. Então, assim, é tremendo, eu admiro demais e é um ponto muito legal de Dubai. Eles têm Happiness Center, né? Eles estão sempre preocupados com fazer o melhor e trazer o melhor para quem está aqui. Tem até Ministério da Felicidade aqui, gente, imagina. Tem, eles têm parte do governo só para ter certeza que o povo está feliz morando aqui. Pontos negativos, acho que primeiro de tudo é a distância, né? A gente tem 15 horas de voo. 13 voo direto. 15, você vai pro Rio, São Paulo. Né? Para São Paulo dá 13 horas. Aí mais pro Rio... Em São Paulo são 15 horas. Não, são 14, 15 horas. Eu vou 13 horas. Enfim, sério mesmo. Por ali. Agora com o inverno a gente levou 14, 15 horas, mas... Enfim, bom, é um voo longo, né? um voo longo e cansativo, e lógico, os pais vão ficando mais velhos e a gente vai sentindo isso ainda mais, né? Então, a distância é um ponto negativo, não ter a família perto é um ponto negativo. E hoje em dia não tá tanto, mas era um lugar que todo mundo vinha e voltava, né? Tinha muita gente que vinha, vou ficar em Dubai 2 anos, 3 anos, vai embora. Então, assim, amigos que vêm e que vai, você forma uma família de amigos, daqui a pouco os amigos foram embora. Então... É um ponto negativo. E o calor, lógico. Calor, como sempre. O calor aqui, o verão, assim, não é brinquedo, tá? A gente tá falando de 50, 60 graus de sensação térmica. Então, assim, umidade. Mas sobrevivemos aqui, estamos e chamamos de lar, né? E assim... Bom, tudo tem ar-condicionado, né? Até nos pontos de ônibus. Até o ponto de ônibus tem ar-condicionado. Mas, como no frio extremo, enquanto você sai do carro para entrar num shopping, que tem ar-condicionado... Vai passar pela neve. Seria o da neve. A chuva. Ou a chuva sempre vai ter esse pedacinho de desconforto, mas... Geralmente a gente está no verão aqui, a gente fica indoor total, não tem como fazer nada outdoor. Já no inverno, metade do ano Dubai é maravilhoso, metade do ano você fica dentro de casa ou dentro de algum lugar que não vai faltar atividades. Pessoal, o episódio está muito bom, mas eu vou precisar fazer aqui uma paradinha para trazer os nossos auspiciadores, que é a Tarkia Wealth, a minha empresa, que faz esse episódio possível. A Tarkia Wealth, como eu já falei no começo, é uma empresa dedicada a trazer o empresário que quer vir aqui como investidor, que quer trazer a sua empresa, que quer trazer o seu patrimônio, a sua família. Então, nós cuidamos de toda essa chegada, visto, licenças, documentos, compliance das empresas em relação às leis locais, trabalhistas, proteção de dados, contratos, patrimônio, para quem tem patrimônio, fazer a gestão desse patrimônio no sentido de fazer um planejamento tributário, cuidar da saída fiscal do país, ou se mantém a fiscalidade lá, o endereço fiscal, como fazer essa gestão de offshore. Tudo isso a Tarkia Wealth trabalha. Além do mais, em nossas consultorias e cursos que nós damos, também abordamos a parte cultural. O podcast em Dubai é parte desse guarda-chuva, onde a gente procura trazer a vida, o cotidiano dos empresários, dos profissionais, dos residentes, dos investidores, para que vocês não sejam enganados ou que não tenham essa fantasia de que Dubai é um polo de turismo ostentação. Eu sempre bato nessa tecla, porque Dubai é muito mais do que isso. Existe famílias, empresas, uma infinidade de negócios, porque mais que uma cidade, eu costumo dizer que aqui é um hub de negócios. E a Tarkia Wealth, ela nasceu com esse objetivo,
fazer um trabalho sério, porque, claro, aqui, como tem muito dinheiro, tem muita riqueza, tem muitas oportunidades, mas também com isso vem muitos estafadores, pessoas que querem também fazer um dinheiro ali rápido e vai usar a tua inocência ou o teu sonho, a tua vontade de empreender aqui, de morar aqui e fazer isso da forma errada, te oferecer coisas que não existem. Então, a Tarkia Wealth está aqui. Eu moro em Dubai há 6 anos, eu sou profissional, tenho meu currículo vocês podem ver no LinkedIn, nas redes sociais, dá um Google. Eu realmente existo e sou quem eu digo ser. E a Tarkia Wealth, ela nasceu com isso, com essa intenção, porque comecei a ver, eu trabalhava mais na área de compliance, e mais os meus próprios clientes pediam: Vânia, me lê esse contrato, Vânia, você consegue fazer um visto para mim, consegue fazer uma empresa, uma licença, por quê? Porque já vinham de experiências negativas e assim eu fui enredando por esse lado e cada vez mais eu tô, vamos dizer assim, tapando buracos. Por quê? Porque as pessoas aqui ainda são ensinadas de que Dubai não tem imposto, de que você abre aqui uma licença, vai pagar 50 mil dólares e que você precisa ter um sócio local. Enfim, tantos mitos que, se bem em algum momento de Dubai existiram algumas dessas situações, mas hoje já não é assim, as leis estão mudando rapidamente e não é que estão mudando, elas estão se ocidentalizando, o que é muito melhor do que mudar. Antes a gente trabalhava com a Sharia e você que se adapte, hoje não. Eles estão se adaptando à nossa cultura ocidental, então isso é fantástico. Só que as pessoas que não vivem aqui, que vivem de informação ali de Google, de ChatGPT, ficam com a informação a meias ou com informação antiga. Então a Tarkia, ela nasceu justamente para tirar todos esses entraves e você não ficar com essa impressão ruim de Dubai. Eu peguei muita gente indo embora de Dubai porque veio, perdeu dinheiro, tentou abrir uma licença, não conseguiu, ou conseguiu a licença, mas não consegue abrir uma conta corrente, enfim. Por quê? Porque abriu errado, abriu na Zona Franca errada, abriu com a atividade errada, não fez o procedimento correto, já que aqui tem tanta gente se fazendo passar por profissionais e oferecem aí, como na sua área, como em todas as áreas, né? A gente tem profissional bom e ruins. Então, cabe a você fazer aí o seu dever de casa e procurar uma pessoa, um profissional que atenda de forma realmente séria. E para começar, vocês têm que checar o currículo do profissional. Você vê, a Renata sentou aqui e falou: olha, eu fiz isso, isso e isso. Ela é uma profissional que fez faculdade na PUC, que tem seus registros profissionais. Então, se vocês derem um Google na Renata, vão conhecer com certeza um pouco dela. Vão lá no LinkedIn, vão saber. Agora, as pessoas hoje incautas vão: fulano, tá, manda dinheiro. Aliás, falar em mandar dinheiro, aqui você não manda dinheiro para ninguém, gente. Todos os dinheiros são diretamente para o governo. Vai abrir uma licença? Link para pagar direto para a Zona Franca. Vai fazer um visto? Link para pagar diretamente para a instituição que está te dando esse visto. Nós, profissionais, recebemos só pela nossa consultoria, nada mais. Todos os pagamentos são feitos diretamente pela entidade que vai abrir a tua licença. Então, fica aí a dica para vocês. Mas, enfim, a Tarkia Wealth faz esse episódio possível. E, além da Tarkia Wealth, a gente tem a doutora Renata, que é uma empresa em si só. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho como que é o seu escritório, onde as pessoas vão, seu escritório não, seu consultório, onde as pessoas te encontram, como é que está a tua agenda, como que faz para começar um tratamento contigo, você aceita plano de saúde? Por falar nisso, vamos conversar um pouquinho sobre o plano de saúde, como é que funciona isso, fala aí um pouquinho como seria essa abordagem para ter o privilégio de ser paciente da doutora Renata. Vamos lá. Eu sou, então, a consultant, que a gente chama aqui, né? Então, eu atendo numa clínica, mas a infraestrutura toda é minha, então eu tenho a minha enfermeira, a minha nurse, que faz toda a parte de agendamento, acompanhamento de paciente. E quem for lá também no meu Instagram, né, que tem a minha empresa, vai achar tudo e mais um pouquinho lá.
Então, consegue fazer o agendamento com ela. Eu também tenho aqui por trás das câmeras a minha maravilhosa assistente, que também está sempre lá checando as mensagens. Então, assim, a gente tenta ser o mais acessível né, nas redes sociais, horário para agendamento, o númerozinho do WhatsApp está lá no Instagram, doutora Renata Von Kohl. E então, sou uma empresa tendo alguns casos particular, atendo muito local, então acabo tendo que ir até eles. E a gente vai se adaptando conforme, né? Eu sou a empresa, como você disse, então eu vou, né? E tenho toda essa assessoria por trás, porque graças a Deus, como você falou, eu acho que a gente tem muito essa falta de olhar como um todo, né? E olhar com compaixão, né? Que se não é mais um paciente, o dinheiro é consequência de tudo que a gente faz bem. Então, a partir do momento que a gente olha um ser humano que está em sofrimento e trata o paciente como um todo, né? Nós somos body, mind and soul, né? Corpo, mente e alma. Quando a gente aborda isso, a gente consegue realmente ter, assim, graças a Deus, milagres acontecendo diariamente, né? E é muito gratificante poder oferecer isso. Então, para todos aqueles pacientes que andam com, né, quem está escutando a gente, quem está com dor pelo corpo, quem tem enxaqueca, acne, já tentou de tudo, né? Normalmente a gente já pega ali no final, onde já tentaram de tudo e não consegue resolver, vem pra gente que nós vamos achar o caminho para resolver. Inclusive o logo da ENF Therapy é When Nothing Else Helps. Então, quando nada mais ajuda, estamos aqui. Né? Quando você já perdeu a fé e a esperança de que você consegue viver sem dor, porque viver sem dor é possível, nós estamos aqui para isso. Que maravilha, tá? Então, quais seriam os arrobas que vamos te encontrar? Então, é o arroba DR, tá? Não é doutora A, é doctor, né? Então, é DR, Renata Von Kohl, RENATA-VONKOUH. De toda forma, a gente vai deixar aqui na inscrição, quando vocês verem esse podcast no YouTube ou no Spotify, vocês vão conseguir ver todos os dados da doutora Renata. Mesma coisa em Dubai, que é @_cast no Instagram, no YouTube é em Dubai e no Spotify é @InDubaiPodcast. Esses são as nossas redes sociais. E a Tarkia Welt, que é a patrocinadora desse episódio de hoje, é @Tarkia Welt. Assim de simples. Gente, vamos continuar aqui na parte 2, onde eu vou entrar um pouquinho na vida privada da Renata, mas eu sei que vocês também querem saber sobre como funciona o pagamento do serviço de saúde aqui. Se vamos falar, por exemplo, do seguro-saúde, sobre isso. Como funciona? Então, a gente teve um shift, né? Assim, a gente teve uma troca muito grande. Antigamente, era maravilhoso. Os insurances pagavam tudo, você ia lá no hospital, você fazia tudo na hora, saía tudo. Ainda não posso reclamar, tá? A gente é super abençoado das coisas funcionarem bem rápido, mas os seguros de saúde têm deixado um pouco a desejar. Tá? Me consta, eu mesma estou sofrendo com isso. Pois é. Então, assim, os pacientes hoje me falam, mas você não atende com o que a gente chama de directly billing, né? Que é os pacientes pagam uma conta muito pouquinho para o insurance, mas o insurance paga direto para a clínica. E o que aconteceu? Eu nem sei se eu posso estar falando assim, mas é a realidade, né? Eles começaram a não nos pagar. Então, assim, você não colocou o improvement, né? O que melhorou de uma sessão para outra. Mas, tipo assim, melhorou 2 graus ou então um ombro congelado, que não tem como eu liberar em 2 sessões. Demora. Inclusive, quando o meu médico passou você, ele me deu 10 sessões para começar. Isso, para começar. Então, assim, principalmente quando a gente está falando de casos crônicos, né? Eu sempre falo, eu peço para os pacientes ali, eu vejo o paciente uma vez por semana e eu peço para eles 2 meses. Dependendo do caso, se está muito crônico, a gente vai fazer 6 meses de acompanhamento, no início, as primeiras sessões uma vez por semana, às vezes um pouquinho mais distante, mas assim, meu maior interesse é educar o paciente. Eu preciso que o paciente, eu dou a chave do carro, mas quem tem que turn on, ligar esse carro são os pacientes, então a gente tem que ser responsável pela nossa saúde, e é muito difícil fazer isso com insurance. Então,
a gente já teve muito problema. Eu já tentei fazer directly billing várias vezes e aí a gente acaba não sendo pago 6, 9, 10 meses. Então, infelizmente, assim, não dá para trabalhar com directly billing. Mas para os pacientes, quando você paga lá a sessão, a maioria dos insurance te dão o retorno. Muitas vezes não é 100%, 75%, alguns insurance, alguns 80%. Alguns, muito poucos hoje em dia, recompensam 100%, 50%, vai depender de cada insurance, né? Gente, eu vou ter que traduzir algumas coisas assim, que eu tenho certeza que vocês não entenderam. Vou traduzir. O que ela está tentando dizer aqui? Ela está misturando inglês e português e os modismo local aqui, mas assim, para vocês entenderem. Existe, quando você tem um seguro-saúde, nós aqui todos temos, até porque é obrigatório ter seguro-saúde em Dubai, você não vive aqui se não tiver um. Não consegue fazer, tem que ter um seguro-saúde. Então, o que acontece? Aí claro, depende do seguro que você vai pagar igual no Brasil. A tua pólice vai te dar menos ou mais conforme o valor que você paga pelo teu seguro-saúde. Aqui é a mesma coisa. Aí, no caso da Renata, que já é uma doutora que está estabilizada, que tem fila de espera para ser atendida, ela não trabalha dentro de um hospital ou de uma clínica grande. Aqui existem hospitais e clínicas grandes que os profissionais trabalham lá dentro e aí você já vai direto com seguro, saúde, paga, porque aquele hospital recebe já do seguro direto, você passa direto, vai no profissional, anota e não paga nada. Ou paga 50 dirhams, enfim, alguma coisa. Isso já são hospitais ou clínicas grandes, são afiliadas aos seguros. Os médicos como a doutora Renata, que já estão num maior nível na carreira, eles trabalham mais no que seria na advocacia boutique, no caso deles, uma medicina mais privada. Eles não estão em grandes clínicas ou em grandes hospitais e não vão receber do seguro. Ela trabalha numa clínica menor e você vai pagar a consultoria dela em forma privada. O que acontece? Você pode recuperar esse valor que você pagou para ela na consultoria dela lá no seu seguro. O seguro vai reembolsar. A diferença é que, conforme for o seu seguro, o valor que você paga mensal ou anual nele, ele vai te recuperar. Se a consultoria é 100, ele vai te dar talvez 50, talvez 80, talvez 70, depende do plano de saúde teu. Ele vai reembolsar parte dessa consultoria, mas não vai reembolsar toda, a não ser raras exceções de seguro que realmente, provavelmente a pessoa vai pagar lá o Golden, o mais caro, e aí você tem 100% de reembolso. E aí o que ela está explicando é isso, que você tem que pagar a consultoria para ela e cobrar do seu seguro. A outra forma que existe aqui é nas clínicas grandes ou hospital que você não paga nada, você marca a sua consultoria, vai direto no médico e... Fica no choquinho. Então é isso, traduzindo um pouco é isso, é pagamento direto para ela, mas isso é porque ela já pode fazer isso. O médico que começa aqui, que está no começo de carreira, ele não vai precisar passar por uma clínica grande dessa, até para poder fazer seu nome, ser conhecido e tal, vai receber do seguro, que igual acontece aí no Brasil, que os médicos recebem assim, né? O seguro fica com isso e o médico fica com isso, mesma coisa aqui também. Mas os profissionais, conforme vão subindo na carreira, vão já tendo sua clientela, a gente, se quiser que pague, tá? É bem assim. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi também né, falando, tem muita gente que fala assim, ai, mas você é caro. E eu falo, tá, mas primeiro os cursos, né? Tudo que a gente aplica, tudo que a gente tem que estudar, tudo que eu tenho que viajar, né? Porque agora, hoje em dia, tem mais acesso. Inclusive, eu dou curso do ANF, também formo profissionais da área da saúde que estejam interessados. Mas para tudo isso tem um custo, tem que viajar para a Espanha 2 vezes ao ano para manter minha licença, né? Então, assim... Não, e o próprio custo, você mesmo comentou que a tua clínica, você trabalha numa clínica de alguém, mas todo aparato é teu, e ela tem muitos aparelhos, gente, vocês não têm noção. A própria enfermeira é dela, então assim, tem o custo de se manter naquela clínica, naqueles aparelhos, enfim. Então, óbvio que se você quer um bom tratamento, uma pessoa que está
ao dia, up to date com o que tem de mais moderno e uma terapia holística, tem que investir. Senão você fica lá no passado com aquela, né, medicina que, como diz ela mesmo, vai manter aí a tua dor e cura um par de dias e daí a dor volta e você fica escravo de ir no médico, de tomar remédio. E se você quiser um profissional, seja da saúde, seja consultoria, seja o que for, a gente que presta um bom serviço é porque investe na profissão, investe em atender bem e tem que ter um curso. Eu também tenho o mesmo problema. As pessoas dizem, só estou fazendo uma pergunta, gente, mas para responder a tua pergunta... Eu tenho que estudar eu o tenho material. eu tenho que estudar muito, eu tenho meu tempo, gente, tempo é uma coisa limitadíssima, a gente tem pouquíssimo tempo. Então, se eu parar para cada cliente e vou atender aquele cliente 1 hora, 10 minutos que for para responder uma pergunta, eu estou deixando de atender alguém que está me pagando, estou deixando de fazer um trabalho que estou recebendo ou estou deixando de fazer um curso que pode fazer um improve na minha carreira, no meu atendimento. Então, custa, né? Um bom profissional custa, não tem E o como. custo de vida aqui é alto, né? A gente se engana muito e fala, né? Aí você vê lá o que acontece com muita gente também, vê o aluguel barato e fala, nossa, vou alugar esse aqui. Aí chega aqui é o aluguel dividido, né? Mora com mais 10, 15 pessoas, o que acontece muito também. Então, realmente a gente tem que estudar tudo que a gente vai fazer, né? Cada passo, como você disse, eu sou muito perfeccionista, eu sempre quero saber o próximo passo, se eu posso pôr o pezinho ali sem afundar, né? e planejar. Tem que planejar. Mesma coisa. Mas, gente, é isso. Agora a gente vai entrar um pouquinho na vida pessoal dessa mulher maravilhosa que, apesar de tudo isso, né, que tem todo esse arcabouço profissional, ela é mãe de 2 criancinhas, 2 bebês fofos, maravilhosos. Ela é esposa de um advogado lindíssimo, maravilhoso, querido demais. E também é uma pessoa cristã, religiosa. Ela concilia a vida religiosa dela, a vida de mãe de 2 crianças, né? Mãe, que nem eu também sou mãe, mas eu sou a mãe Nutella. Meus filhos já estão mais do que cuidados, enfim, criados. Então, como é que será manter essa profissional? Ainda tem as redes sociais, né, gente? Quando vocês forem lá ver, vê que a mulher todo dia, eu tenho inveja de ti, nossa senhora, aquela inveja verde, ela consegue fazer story todo dia. Aí tô no sol, tomando sol, caminhando, porque o sol tem vitamina D, não sei o que lá. Eu devia fazer isso para vocês, mas eu não consigo. Infelizmente, eu sou uma... Eu vou dizer, a minha equipe reclama pra caramba, porque eu sou, assim, realmente muito ruim. Eu preciso melhorar, mas eu vou seguir o exemplo dela. Agora, quem diria, né, gente, fazer aqui uma inferência, que quando eu a conheci, a pessoa mal tinha um Instagram, era ou não era? Era. E você, inclusive, foi uma das pessoas que me influenciaram a ter um, né? Você tem que ter, olha que tá aqui todos os contatos, vai lá e faz, porque tem que ter um Instagram. É engraçado, né? Ver como é que a vida é, e né? Eu fiquei no Instagram, né? Você já tá lá no podcast. Talvez seja por isso que eu não tenho tempo de dar conta de tudo. Mas é isso, gente. Eu trouxe ela para essa vida, mas eu tô falhando, né? A mestra aqui foi superada pela aluna. A grama é sempre verde no quintal do outro, né? Porque eu olho pro Instagram dela e eu falo, gente, olha como ela fala bem, olha como ela anda, olha tudo que ela vai, ela viaja, posta tudo, e eu não consigo. Fiquei 6 semanas no Brasil agora, escapando do verão aqui com as crianças. E a minha assistente ali, cadê os vídeos, né? Não, assim, eu quero o seu tempo off, mas cadê os vídeos? Não, eu sou boa para fazer quando eu tô de férias, porque aí eu tô desencanada, eu realmente, eu gravo tudo, até porque meu Instagram pessoal é o meu álbum. Hoje a gente não usa mais álbum, né? Aquelas fotos e tal. Não, é o nosso currículo, né? Então, currículo, sim, álbum, vão passar pelo teu serviço, elas vão lá ver o teu Instagram, como é que tá. Quem você, até porque com tanto fake que existe hoje em dia, né? As pessoas se fazem passar por isso, por aquilo outro, não tem como. O meu Instagram era fechado e a minha equipe me obrigou, minha equipe de marketing, a abrir. Por quê? Mas o que tem a ver a minha vida pessoal com a minha vida profissional? Tudo a ver. Porque, esse profissional, ele é de verdade? Ele existe? O que é? Por exemplo, tem muita gente dizendo que mora aqui, que atende aqui, que é profissional aqui, que não é, né? É um turista que veio aqui, fez um monte de vídeo, tirou foto, emprestou, alugou um apartamento do Airbnb e aí fica soltando na rede social lá 1 ano aquele personagem, que não existe, na verdade. Então, no fundo, as redes sociais, depois eu consegui entender isso, que eu achei, demorou 1 ano para eu abrir meu Instagram pessoal, 1 ano. Não abri o meu.
Olha só. Mas também não uso tanto. Não, aí eu falei, vou abrir, por quê? Porque o meu Instagram pessoal é a minha vida, eu adoro viajar, as minhas histórias, e pra mim, como eu não tenho mais o álbum, pra mim é o meu álbum, assim, olha, eu estive nesse lugar, eu fiz isso, então é a forma de eu deixar aí, pra mim, quando a minha eu mais velha, poder, né, vivenciar todos aqueles momentos maravilhosos que eu experimentei. Mas sim, no fundo, hoje eu entendo que o Instagram pessoal vai mostrar a profissional, né? Quem é ela? Ok, eu estou aqui dizendo que eu sou uma advogada exitosa que mora em Dubai. Mas será que a minha vida pessoal, ela comporta? Né? Eu estou realmente... Vivendo que eu, né, isso, né? Então, por quê? Se você é um profissional que já chegou aí no seu momento legal de carreira tal, a tua vida pessoal vai refletir isso, né? O lugar onde você mora, os lugares onde você viaja, a forma como você se veste, os lugares que você frequenta. Então, hoje eu consigo entender a necessidade de abrir, me custou muitíssimo abrir meu Instagram pessoal, e aí eu gravo, mas eu não gravo por um tema comercial, eu gravo para mim, para eu guardar aqueles locais todos que eu viajei, que eu vi, aquele é meu álbum de recordação. Agora, o profissional, aí eu tenho a equipe que nem você também tem, que sem eles, meu Deus do céu, se não fosse a minha equipe, impossível, como é que a gente trabalha, né? Não tem como a gente... Estava falando da vida pessoal, né, e ter filho né, uma das pontos negativos, assim, né, que eu não, né, todo mundo fala, nossa, mas você tem babá, eu falo, porque assim, não tenho os avós para cuidarem, eu não tenho aonde deixar essas crianças, então assim, a gente precisa de babá, né, e graças babá, avós, tios, avós, né? tios, aquelas amigas que você liga e fala, nossa, então, vou deixar meu filho aí na sua casa, né, nem sempre tem, porque também é uma vida... que nem São Paulo, né? Eu fiz minhas especializações em São Paulo, eu morei em São Paulo há muito tempo e a vida é muito corrida e é esse ritmo, assim. Agora com esse trânsito, o trânsito também está muito grande, então é 1h30 para ir de um lugar para o outro. Aí para estacionar um tema. Então, assim, a gente precisa de ter esse time, né, ali atrás da gente para a gente poder também seguir. Não consegue. Aí, porque aí o teu trabalho é estar atendendo as pessoas, né? A gente precisa do marketing, porque quem não é visto não é notado. O meu trabalho é estar fazendo uma licença, estar lendo um contrato, né? Então eu não posso estar toda hora nas redes sociais, não é o meu trabalho. A gente precisa fazer isso. Outra coisa que me custou horrores, passei para a Renata a minha experiência, mas também foi todo um processo. As redes sociais são necessárias, a gente tenta conciliar o nosso trabalho com as redes sociais, até para, como eu disse antes, para você diferenciar o profissional verdadeiro do falso, porque assim, o falso ele não se sustenta, ele vai montar um personagem, vai ficar ali um tempo, mas se você for lá buscar, puxar o novelo, ele não existia, ele começa a existir e daqui a pouco ele morre. Então, eu acho que as redes sociais ajudam muito nisso. Eu uso muitíssimo as redes sociais para fazer due diligence, quando eu quero conhecer com quem que eu estou tratando, fazendo negócio, com quem que eu vou atender. Então, hoje em dia, se você não tem rede social, você não existe na fila do pão, né? Quem é você na fila do pão? Mas é isso, gente. Tá, voltando aqui para a tua vida pessoal. Filhos, marido, espiritualidade, trabalho. Imagino que você está feliz e realizada, perfeito, mas tem mais algum sonho? O que está aí na sua cartelinha para ser realizado? Olha lá, ó, gente, é ao vivo, hein? Vocês têm que... Eu tô tendo que parar para pensar. Não tem script, gente, é ao vivo mesmo. É engraçado porque, assim, né, a gente faz planos e aí vem o Papai do Céu e fala assim, mas esses aqui são meus planos, né? Eu lembro que, assim, eu fiz um plano e falei, nossa, olha, Deus, não me manda nem quero relacionamento nenhum, tô bem sozinha, tô me realizando profissionalmente, eu só quero se for alguém para adicionar e tem que ser assim, 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 assim. Aí Deus vai lá e manda muito mais, né? Então, os planos dele são muito maiores. Aí eu tô sempre lá perguntando, papai, e agora? E o Instagram também, para mim, foi essa questão de missão, né? Hoje, a minha missão e o meu maior sonho é que mais e mais pessoas possam não só ter acesso à minha terapia, ao ENF, mas que as pessoas consigam acordar para o fato de que
existe um outro caminho, a gente consegue viver com qualidade de vida, sem dor, né? Então, eu acho que essa é a minha maior missão. E aí, então, eu fico, né, eu tenho ali a social media ali aqui comigo, me falando, a gente precisa fazer canal de YouTube, a gente precisa fazer mais vídeo. É difícil, a gente não consegue ser polvo, né? Por mais que a gente tente. Então, sempre vai ter uma área falha, assim, ou uma área que esteja, sei lá, com 10%, a outra com 60%, mas o importante é a gente estar conseguindo se movimentar e assim, tá bom, hoje eu dei 10% aqui, amanhã eu tenho que dar 30% ali, 40%. Então a gente vai se movimentando e tentando fazer um pouquinho de tudo. Eu acho que eu até estava conversando ontem, uma das coisas que ano passado ficou pendendo para mim foi o espiritual, né? Por mais que assim, eu não tenha conseguido no Café com Fé, criança na escolinha, enfim, e faz falta. A gente é o primeiro, é o alicerce. A gente precisa buscar o reino, né? E ter Deus ali como prioridade. Então, assim, eu voltei agora para setembro, eu falei, a minha prioridade é essa. E aí, papai, vai abrindo o que você quer, os planos, mas realmente, assim, o meu sonho é que a gente consiga divulgar mais e mais, que as pessoas entendam que there is another way. Assim, não é fácil, você já foi minha paciente, você sabe, né? Eu falo, vamos lá, vamos tirar o açúcar, o glúten, a lactose. São 3 meses dessa desintoxicação. Desintoxicar dói, né? Mas dói mais... São hábitos, né, que a gente tem de uma vida inteira. Exato, e precisa do drive, né, que a gente chama, precisa da força de vontade. Mas como eu cheguei num ponto que eu falei assim, ou eu mudo tudo, ou eu mudo, porque assim, eu não consigo viver mais com dor, eu não consigo viver desse jeito. Não, então, como muda, Renata? Eu comecei, na verdade, desde que eu vou nela, que eu falo, eu vou fazer uma dieta, lembra? Eu vou fazer uma dieta, para mudar. Eu como bem, eu já me alimento, sempre me alimentei muito bem. Mas, como brasileira, eu meio que repeti o café da manhã na janta. Assim, isso de um hábito da vida inteira. Embora o meu café da manhã fosse mais... Eu não como glúten, evito lactose, enfim, todas essas coisas. Sou bem meio que natureba para comer. Mas eu mudei por falta de tempo mesmo. Eu não cozinho mais, eu não tenho tempo para nada. Então eu contratei, não sei se você viu lá na entrada. Parabéns, eu ia dar falar estrelinha, parabéns, tá? Pois é, olha... Um plano de alimentar. De alimentar. Eles entregam em casa de manhãzinha, aí vem o café da manhã, vem o almoço, e vem a janta e vem os lanchinhos. Eu fiz isso não por uma questão de dieta, eu fiz por uma questão de tempo, de não poder mais... Eu sempre cozinhei para mim, eu gosto de comida fresca, que eu mesma faço minha comidinha, mas é falta de tempo, comecei a pedir. E aí você, aqui, graças a Deus, aqui te entregam o que você pensar, entrega na tua casa, gente. Você só faz uma lista. Aí fiz lá, escolhi o que eu queria, não como glúten, não como isso, não como aquilo, não sei o que lá. Fiz a minha dieta, que eles preparam mais ou menos para você. E na dieta eu tenho jantar, muita carne, que eu também nunca fui de comer muita carne. Mas a minha médica, porque eu tenho problema, né, de Hashimoto, sempre você precisa de carne, de proteína, de ferro e tal. E eu falo para os meus pacientes também, é importantíssimo comer carne. Pois então. E eu falava assim, já carne, para mim não era, e cara, mudou, porque todo dia eu como carne mesmo, carne de vaca. No almoço eu vou comer lá um frango, um peixe, mas geralmente à noite eles não sei não porquê, eu não entendi, mas eu sei que de noite eu tenho carne. E eu sempre achava que carne era muito pesado para a noite, nunca comi carne de noite. E menina, meu estômago começou a funcionar muito melhor, a minha energia não foi intencional. A dieta veio, eu explicando o que eu tinha, o que eu não sei o que lá, veio uma dieta e, cara, não é que funciona? Não, funciona. A gente cria no Instagram, né, e a outra coisa que a gente tenta passar é a rotina. A gente precisa ter a rotina do sono, a rotina quando a gente acorda, tomar água morna, tomar o chá, o bone broth, né, que é o caldo de osso que eu sempre falo. Então, assim, envolve toda essa educação e realmente, eu acho que, né, tem gente que fala, você não quer ter uma clínica? Não sei que assim, né, eu acho que o estresse de estar gerando uma clínica, de repente, vai me desviar do meu propósito, que é estar ali, né, o que eu falo com os pacientes, me dá a mãozinha, a gente vai segurar a mão e a gente vai walking together, né, a gente vai andar junto, porque não é fácil sair de uma fase onde a gente está, né, ali
sobrevivendo e Na voltar zona a de viver. conforto, né? Por mais que seja desconfortável, mas é a zona de conforto, é aquilo que a gente Exato. faz todo dia, né? Exato. Então, assim, eu acho que esses são os planos, a gente poder educar mais profissionais para que abram o olho, para que tenham essa visão do corpo como um todo. Sair do remédio, né? Da dependência E do química. remédio e das maquininhas, porque nada substitui. A gente faz cirurgia com as mãos, né? A gente sente o corpo e o corpo conta pra gente uma história. Então, é importante saber isso. E divulgar isso e crescer. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso In Dubai de hoje com a doutora Renata. Vocês viram aí uma sumidade, uma pessoa incrível, incrível em todos os sentidos. Hoje minha amiga, né? Começou como uma médica que eu sonhava em ter. Tive que esperar muito tempo. Hoje já uma amiga queridíssima. Aliás, você é a minha primeira amiga aqui de Dubai, né? Aliás, é uma das pouquíssimas, porque por falta, não que eu não queira ter muitas amigas, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Realmente a gente trabalha demais e acaba... Isso é um outro ponto que É eu um vi você negativo, tocando no podcast anterior e é um ponto, assim, a gente passa, né, tudo como a gente falou, né, como dividir esses 100% da gente, acaba sempre um lado falhando, né? Então, assim, acaba que Dubai tem muita distância, a gente acaba não encontrando tantos amigos e muitas vezes a gente tem que falar não porque a gente tem que gravar vídeos, a gente não pode ir naquele happy hour com as amigas, o café com fé acaba ficando. Então, assim, né, a gente... o caminho do sucesso, gente, não é fácil. Ele exige dedicação e sacrifício. E persistência. Então, se você quer fazer bem alguma coisa, quer ser reconhecido, eu, por exemplo, para pensar num sonho que eu ainda tenho, é o reconhecimento. Porque eu sim já sei o profissional que eu sou, o que eu fiz, né, no Chile e no Brasil, mas aqui eu quero construir uma carreira de referência. Quando a pessoa pensar, vou abrir minha empresa, vou precisar de um advogado que me auxilie nos meus investimentos, eu quero ser essa referência e estou construindo isso. Então, essa construção é como você tem seus bebezinhos, precisa de você o tempo inteiro. Uma empresa pequena, nascendo, como a sua, como a minha. A sua nem está nascendo, hein? Como empresa você já está quase aposentando. A velha. Agora, eu como empresa, do que eu estou fazendo agora, eu estava no compliance, a minha empresa tem 1 aninho. Então, é bem nova e eu estou também, hoje, meu objetivo, meu foco principal, e estou sacrificando a minha vida pessoal, no sentido de amizade, um pouco, até a minha saúde, eu gostaria mais, eu tenho deixado de ir na Renata, porque ou eu gravo, como diz ela, ou eu trabalho, ou atendo um cliente, ou eu mudo, né? Acabei de fazer essa mudança. Então, não dá, as 12 horas do dia é muito pouco para fazer tanta coisa que a gente tem. E como o Dubai tem tanta oportunidade, a gente acaba se perdendo no meio de tanta coisa para fazer. E eu acho que isso, eu não sei se vou botar na balança da parte ruim de Dubai, mas dá a impressão de que aqui a gente não tem tempo mesmo, né? A gente se consome, a gente faz... É bom, mas é ruim. É bom porque tem muitas oportunidades, você vai desenvolver profissionalmente e tal, mas a vida pessoal fica sacrificada aqui por causa de feira para todo canto, é curso toda hora, é um network absurdo que você tem que estar aqui, estar lá. E bom, agora com as redes sociais, então, né, que a gente tem que ficar gravando de manhã, de noite, tudo, realmente não é fácil. Mas eu amo o que eu faço. Para mim, quando a gente gosta do que faz, no fundo você faz, mas é um prazer, né? Então, se bem faz falta, eu gostaria de estar mais vezes com a Renata, de só sair para bater papo mesmo e fofocar, enfim, fazer coisas nada a ver, sem compromisso. Mas isso aqui é a forma da gente se juntar e trabalhar. E a gente junta essa limonada, né, do nosso limão aí de falta de tempo para desenvolver a amizade. Então, dá. Quem quer faz, né, não? Exato. Mas é isso, gente. Esse foi o In Dubai de hoje, com a Renata, uma pessoa incrível que me deu a honra de ser amiga dela. Eu gostaria que vocês, por favor, gostam desses episódios, gostam do que a gente está falando,
está sendo interessante para vocês, então comenta, compartilha, começa a seguir nossas redes, baixa aí o nosso podcast nos preferidos de vocês, no Spotify, bota lá o sinalzinho lá do YouTube, o sininho para ser notificado quando sair o próximo episódio. Por enquanto, por falta de tempo, a gente está fazendo um episódio quinzenal, mas a ideia mais para o futuro é que seja semanal. Ainda não tenho tempo para fazer isso, mas com a ajuda de vocês, se vocês realmente estão gostando, quem sabe a gente vai se esforçar um pouquinho mais. Então vamos lá, curtem, compartilhem, passem, né, a voz para todo mundo, acompanhem os episódios, façam comentários. O seu engajamento vai dizer se a gente está fazendo bem, se está mal. Digam, dê sugestões, quem você gostaria de ouvir, que tipo de profissional, o que vocês querem, que curiosidade vocês querem sanar para que a gente faça perguntas para o convidado da vez. Então, esse podcast em Dubai é para você. E agradeço, Renata, pela sua gentileza de nos trazer aí teu expertise. Meninas, todas que estão aqui atrás nos bastidores, os que estão nos escritórios, a gente tem aí toda uma equipe que faz isso aqui possível. Em DubaiCast, @RenataVonCol. Por favor, sigam aí, nossas redes sociais vão estar todas aqui. E é isso, gente. Uma boa tarde para vocês. O nosso sol está se pondo para vocês. Seja boa tarde, bom dia, boa noite. Hora que vocês estiverem vendo, por favor, façam desse episódio muitos outros, porque a gente vai precisar da tua ajuda para ficar grande, ficar forte e que todos que nos ouçam possam aí compartilhar dessa vivência do Em Dubai, como que é estar aqui de verdade, né? Contado por quem realmente está no skin in the game. É isso, gente. Obrigada.